Oi linduchas, oi linduchos, vem que vem pra mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um Tá e Responde pra vocês. Faz tempo que eu não venho bater esse papo, saber o que é que vocês estão curiosos aí pra saber, pra gente, né, fazer aquela fofoquinha boa sobre a minha vida. Aproveitar pra inaugurar esses meus cabelos de Rapunzel, eu não aguentei, né, vocês devem estar percebendo que meu cabelo já tá grande de novo. Cresceu, eu usei uma loção. Mas isso é assunto pra outros vídeos. Hoje a gente vai fazer o quê? Vou pegar as perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram, tá? O @ThaisEvalber, já me segue por lá. Tô precisando de uns seguidores lá, mulher. Tô precisando de uma moral, vai lá. Inclusive todos os meses eu faço linducha do mês no meu Instagram e mando mimos pras minhas seguidoras que curtem e comentam as minhas fotos. Então tá faltando você por lá. Vai lá pro meu Instagram, tô esperando. Então, pedi lá pelo Instagram e vocês me mandaram muitas perguntinhas e eu vou responder algumas aqui, tá bom? Vamos lá? Ó, vou começar pela Bela Isa 18 Prado, minha seguidora antiga, tá? Beijo, beijo, beijo. Ela pergunta o seguinte: você usa o celular pra fazer as fotos? Isa, na maior parte das vezes, sim. Esse meu celular aqui, inclusive, ó. Esse aqui é o iPhone 11 Pro Max. E a qualidade de imagem desse celular, gente, é muito boa. Tanto é que eu gravava vlog pelas câmeras, né? Principalmente pela GoPro, que é menorzinha. Porque a qualidade pro vlog também eu sou muito exigente. Ainda mais que o vlog aqui no YouTube é um dos vídeos que vocês mais curtem assistir. Mas assim, eu percebi, eu fiz um teste de uma vez gravar pelo celular e ficou incrível, igualmente incrível, assim, parece uma câmera, a qualidade de imagem tanto para vídeo quanto para foto. E quando você coloca pra câmera frontal, ele também não perde muita qualidade, né? Porque as versões anteriores desse iPhone 11 aqui, infelizmente, quando você virava pra câmera frontal, tanto foto quanto vídeo ficava um pouco ruim, caía bastante a qualidade. Só que esse aqui não. Então eu super me adaptei, eu consigo fazer fotos incríveis com esse celular. A maioria das fotos do meu Instagram, inclusive, são feitas pelo celular. Os meus vlogs, os últimos aqui, todos do canal são feitos pelo celular. E é uma coisa que você tá sempre com ele na mão, então fica mais fácil, né? Eu falo que pra mim, inclusive, o celular é investimento, principalmente na atualidade, assim, que eu uso bastante o celular pra produzir conteúdo mesmo. Ainda mais agora com essa coisa do TikTok, GTV, que você faz tudo pelo celular também. Então, sim. A próxima pergunta é lá da Clara_Rei0. Essa pergunta, inclusive, não foi só ela que me mandou. Desta vez aqui que eu abri essa caixinha de perguntas, apareceram várias outras pessoas que perguntaram a mesma coisa. E toda vez que eu faço esse tipo de vídeo de respondendo comentários e perguntas de vocês, toda vez alguém me pergunta. Então é uma pergunta bem comum, por isso que eu sempre respondo, porque sempre tem alguém na dúvida em relação a isso. Ela pergunta se eu pretendo ter outro filho. Eu não pretendo ter outro filho, Clara. Inclusive já faz algum tempinho já, um pouco antes da pandemia, que eu comecei a estudar qual seria a melhor forma de fazer, né, pra adotar um método contraceptivo, porque o que eu uso atualmente, que é a pílula, eu não acho que seja a mais ideal, a mais adequada, principalmente eu que tenho tendência a ter trombose, né, e tal, essa coisa toda de circulação. Então eu tava estudando mês pra, sei lá, fazer a ligadura, não fazer, essas coisas assim, mas eu realmente não pretendo ter mais filho. A pergunta é da Virlândia_Oliveira. Beijo, beijo. Ela pergunta: depois da fama... Ui, sou famosa, gente! Nem acho que eu sou famosa, mas tudo bem. Depois da fama, você acha que as pessoas são mais interesseiras? Assim, apesar de eu não achar que eu sou famosa, né, porque os meus números não são lá essas grandes coisas, eu moro num lugar pequeno, então isso me torna mais famosa do que na verdade eu seria num lugar grande como uma capital, Salvador, São Paulo. Eu moro numa cidade no interior da Bahia, Serrinha, que tem um pouco mais de 87 mil habitantes. Então você ter mais de 500 mil de inscritos em um canal de vídeos, né, e mais de 200 mil de seguidores no Instagram, para o lugar onde eu moro é muita coisa. Tanto é que de blogueira mulher aqui na minha cidade, eu não conheço outra com os mesmos números que eu, entendeu? Eu acho que eu sou a maior daqui. Então isso acaba te dando uma visibilidade, realmente, assim. As pessoas têm essa sensação de que eu sou famosa, né? Apesar de que isso eu não entendo dessa forma, eu não me acho tão famosa assim, eu me acho uma pessoa comum, como qualquer outra. Mas sim, algumas coisas mudaram depois que eu comecei a trabalhar em rede social e o meu trabalho começou a crescer, sabe? Por exemplo, assim,
Tem algumas pessoas que a gente sente que se aproxima querendo uma divulgação gratuita, ou do seu pessoal mesmo, ou de alguma empresa, ou alguma coisa que ela vende. E aí no início você não vê isso tão nítido, mas aí depois você vê que tem um interesse ali e a pessoa na verdade quer que você faça uma publicidade, uma divulgação, né, 0800. E isso é bem ruim, e isso inclusive me tornou um pouquinho mais recatado, um pouquinho mais fechado. Eu não chego mais nos lugares assim, uou, sabe? Porque aí acho que fica mais fácil de eu ter que dizer um não e a pessoa não vai se decepcionar tanto. E aí de repente inibe mais essa coisa da pessoa querer que eu divulgue e depois eu ter que dizer não e ela vai ficar decepcionada. Então por isso eu já me fecho às vezes em alguns ambientes, sabe? Eu chego, alguém me convidou para o aniversário, um churrasco, que eu sei que vai ter muita gente. Eu já fico mais na minha, porque eu já fico com esse receio, já fico com esse medo de ali na empolgação as pessoas, vamos fazer história, me marca, essas coisas, sabe? Infelizmente é uma coisa que com o tempo eu fui ficando assim, eu fico mais na minha, eu fico mais ligada, eu fico mais desconfiada, porque já aconteceu muitas vezes de eu estar em festa, de eu estar em evento e as pessoas meio que pedirem mesmo na cara dura, não, grava aí, me marca meu Instagram, fala que eu faço isso, aquilo, outro. E gente, é o meu trabalho, né? E quando eu tô naquele momento ali, eu não tô trabalhando, eu tô no meu horário de lazer e eu não gosto de misturar as coisas. E outra coisa, se eu for fazer story marcando Deus e o mundo em qualquer momento, pra todo mundo geral, como é que eu vou chegar para uma empresa e para um parceiro e cobrar, sabe? Quando eu quiser fazer isso profissionalmente. Então não dá pra misturar as coisas, trabalho é trabalho, lazer é lazer, amizade é amizade, então é bem complicado. A próxima pergunta é da Carol Araújo 6020. Ela pergunta, faria outra cirurgia plástica? Então, Carol, há uns 2 anos mais ou menos atrás, né? Eu tava pensando assim, será que eu faço uma lipoescultura e tal nas costas? Essas coisinhas assim, né? Porque a gente nunca tá muito satisfeito. Só pra constar, gente, eu tenho próteses, eu fiz uma abdominoplastia e fiz rino, tá? Rinoplastia. São essas 3 cirurgias que eu tenho. Antes de uns acontecimentos, né, que aconteceram recentemente, eu tinha esse pensamento de talvez fazer uma lipoescultura nas costas. Só que aconteceram tantas coisas, a gente viu tanta coisa dar errado, né? A Stephanie mesmo, né, que é uma blogueira esté aqui da Bahia, de Salvador, ela teve um problema também com a cirurgia de rinoplastia de nariz. Então, assim, eu comecei a perceber que tem tanta coisa que pode dar errado, que eu me senti assim sortuda de ter feito essas 3 cirurgias e não ter acontecido nada comigo. Graças a Deus deu tudo certo, eu gostei dos resultados, eu não tive nenhum risco de vida, de nada assim, de saúde. Mas assim, é bom não arriscar, é bom ficar na minha, sabe? É bom eu me contentar e ser feliz com o que eu sou, porque às vezes a gente fica fazendo todas essas coisas achando que vai ficar mais feliz e mais, sabe? Muito confiante consigo mesmo e você acha que você vai se aceitar, mas isso não existe, a gente nunca vai estar 100% satisfeita. É a nossa natureza, parece que a gente nunca consegue estar satisfeita. Então eu tenho certeza que se eu fizesse essa lipo, depois eu ia ficar insatisfeita também. E sem contar que lipo você perde, se você não cuidar da sua saúde, se você não fizer uma caminhadinha e não se alimentar bem, você vai acabar de repente engordando. Então, sabe? Então vamos parar, para que tá bom, então não vou fazer não, sabe? Já botei na minha cabeça que eu tenho 2 filhas, eu tenho que me cuidar pra elas e por elas, então eu vou evitar me expor a um risco desnecessário. Eu pensava em fazer essa lipoescultura porque tem umas dobrinhas nas minhas costas, na verdade uma dobrinha, né? Não é tantas dobrinhas, tem uma dobrinha nas minhas costas, logo abaixo do sutiã, aquela do sutiã, que eu posso perder peso, eu posso malhar, posso fazer o que for, e eu sempre noto que ela continua ali. Ela diminui e tal, ela fica mais sutil, mas aquela dobrinha, ela sempre tá ali. Mas eu parei pra pensar, gente, eu vejo pessoas magrinhas, muito mais magrinhas do que eu, que tem aquela dobrinha e são super felizes, e tanta gente que tem essa dobrinha é super feliz, então chega, vamos ficar quietinha que tá bom. O próximo é da Solange Arruda 5 Sol. Só quero te dizer que você faz parte do meu dia, da minha casa e da minha família. Te admiro, te admiramos muito. Sol, nossa gente, ganhei meu dia, Sol, sério, ganhei meu dia, meu mês. Muito obrigada por esse carinho, e é justamente por isso que meu trabalho existe, sabe? Por pessoas como você, tão queridas e que me faz sentir assim, muito abraçada e muito amada aqui nesse espaço. Beijo, obrigada. Olha só, a
Natiele ALVS pergunta: você já pensou em ser morena? Manda beijos, amo você. Beijo, Kati. Então, pensei, né? Tanto é que eu comprei uma lace super poderosa, bem pretona, que eu acho que vocês já devem ter me visto, inclusive lá no Instagram com ela, de vez em quando eu uso, e ela é bem natural, assim, ficou bem morenona, linda, maravilhosa. Mas é assim, é só assim, gente, sabe? Que é uma vontade que dá e passa ligeiro. Então é melhor usar uma lace, é melhor dar uma, sabe, uma coisa experimentada rápida, porque eu coloco, mas eu já me sinto mais velha, sabe? Eu acho que o cabelo escuro, não sei, não fica legal comigo, não combina tanto comigo quanto com algumas outras pessoas. Eu acho lindo aquele cabelo preto espelhadão assim. Se eu fosse morena, inclusive, eu usaria preto azulado, porque eu acho a coisa mais linda. Mas comigo eu acho que me envelhece um pouquinho. Então é uma vontade que dá e passa. Jordânia.20 me pergunta algo que eu já recebi essa pergunta de outras pessoas também, inclusive do meu ciclo assim e tal, de amigos. Que é, você gostaria que na gestação da Bela estivesse vindo um menino? Então tem gente que me pergunta se eu queria que fosse um menino, e tem gente que me pergunta se eu não queria ter um menino, né, porque eu já tenho 2 meninas. E assim, sendo bem sincera com vocês, quando eu engravidei da Bela, antes de saber que era menina, eu queria um menino, né, porque a gente fica com aquela coisa, eu quero ter um casalzinho. Quem nunca, né? Todo mundo quer ter aquele casalzinho pra tentar conhecer um pouquinho dos dois, né, dos dois lados. Mas tá, aí veio o chá de revelação, eu descobri que era uma menina. Claro que você toma aquele sustinho assim, mas logo em seguida você percebe que acontecendo é tão maravilhoso, é uma vida, então, olha, não vamos nem reclamar. E aí você segue. E aí quando Bela nasceu, a Luna acompanhou tudo. A Luna dormiu, inclusive, dentro do quarto, né, que a gente ficou 3 dias lá, tem que ficar 3 dias no hospital por conta da cesariana. E a Luna ficou lá, ela dormiu lá e tudo. A Luna ficou encantada com a irmã desde o primeiro dia que ela conheceu a Bela, né? A minha primogênita sempre tratou ela assim como se fosse uma boneca de porcelana, um bebelô. Ela se apaixonou, era a princesinha dela, sabe? E aí eu comecei a ver as duas com uma relação tão linda, tão incrível, tão maravilhosa, que eu tenho certeza que Deus sabe exatamente todas as coisas que Ele faz. Talvez se eu tivesse um menino, isso não aconteceria tão intensamente como acontece com elas duas. Elas são muito parceiras, elas são muito amigas. Elas brincam demais, assim, demais. A Luna brinca bastante de Barbie com ela. E as duas têm crescido juntas, sabe? Dividindo coisas juntas, que eu tenho certeza que isso só foi possível por elas duas serem do mesmo sexo. Elas dividem o mesmo quarto. Eu consegui fazer esse processo de transição do meu quarto pro quartinho delas, porque eu sei que as duas estavam a todo tempo juntas, senão isso não iria acontecer. Essa pergunta é muito massa, gente. A Juliana, é um pedido, né? A Juliana Renon fala: Thay, nos ensina a fazer a touca Nero. Uma sugestão de vídeo. Beijo, linduxa. Beijo. É que eu mostrei nos stories que eu durmo de touca, né? Aqui na Bahia a gente chama Nero e tal. Que é um negócio que a gente faz com o cabelo acordado no lugar, lisinho, lindo, maravilhoso, maravilhoso. E aí as meninas estão pedindo pra eu ensinar. Não sei, acho que eu vou fazer esse tutorial, gente. Não sei se aqui ou lá. Acompanhe sendo os próximos capítulos. Vamos pra mais uma? Vamos pra mais uma, né? É da Nossa Vida Simples _. O que de mais difícil você passou na sua vida e o que tirou como lição? Ai, gente, deixa eu ver. O que de mais difícil eu passei na minha vida. Graças a Deus eu ainda não perdi, assim, alguém muito próximo, né? Porque eu acho que quando você perde alguém, assim, a morte de alguém é algo que não tem comparação, né? Mas ainda não aconteceu isso. E como não aconteceu isso, uma das coisas que mais marcaram na minha vida, assim, foi quando a gente foi adquirir o nosso primeiro imóvel, a nossa primeira casa própria, assim. A gente tava com dinheiro pra sair do aluguel, a gente queria comprar. E aí a gente foi vítima de uma quadrilha de estelionatários e isso não foi só a perda financeira, sabe? Porque a gente tá mexendo com sonhos, né? A gente tá mexendo com toda uma vida, um projeto. E eu e meu amor, a gente tava junto, assim, já fazia algum tempo, alguns anos, e a gente não tinha filhos ainda. Eu tava grávida da Luna, tava no início da gestação, então tinha todo aquele sonho envolvido nessa casa, né? Na verdade era um apartamento, a gente decidiu comprar esse apartamento em Salvador, que é a capital aqui do estado da Bahia. Apesar de já morar aqui no interior, a gente planejava ter esse apartamento em Salvador para o futuro mesmo, né? A gente pensa, não, a gente vai ter filhos, então um apartamento na capital é sempre bom para estudar, para fazer faculdade, até pra gente passear, pra vir na praia. Enjoou, aluga, é um investimento, então a gente queria ter esse apartamento lá e tal. E aí a gente comprou esse apartamento, a gente foi numa corretora, a gente fez tudo certo, a corretora tinha mais de 20 anos de mercado. E aí, gente, a gente só entrou uma vez no apartamento, assim, né? Pegamos a chave do imóvel, entramos uma vez no apartamento. Na segunda vez que a gente foi, trocaram a fechadura já.
A gente não conseguiu entrar e o síndico chamou a polícia pra mim e pro meu esposo, né? E eu grávida de 3 meses, vai vendo. Obviamente eu nem preciso falar pra vocês o quanto isso abalou o nosso psicológico, o nosso emocional, abalou a gente enquanto casal, assim também, né? Porque a gente ficava se perguntando por que com a gente, por que nós. Pra vocês terem noção, quando a gente foi conhecer o apartamento, o cara da quadrilha tava lá dentro fingindo que morava no apartamento, com um becinho de bebê, com esposa e tudo, e ele não morava lá. Era o apartamento que ele invadiu, ele ocupou o imóvel, ele estava morando e tentando vender, mostrando para as pessoas, colocou numa corretora, mostrando e tal, sem o apartamento ser dele, ele invadiu o apartamento. Só que o lance ele conseguiu legalizar aquilo, tá? Aquela invasão, ele contou com a ajuda de pessoas grandes, né? Do fórum, da prefeitura, porque o documento estava todo legalizado, sabe? Do imóvel. Graças a Deus, assim, depois de muito tempo, depois de anos na justiça, a gente conseguiu fazer com que o desconto do banco cessasse e eles devolvessem o dinheiro que a gente pagou do financiamento. Mas aqueles 80 mil reais que a gente pagou no dinheiro à vista, nunca mais a gente viu, a gente perdeu. Então isso foi um trauma, foi uma coisa muito difícil que aconteceu na minha vida e que eu não desejo pra ninguém, assim, sabe? Pra ninguém mesmo, nem pro meu pior inimigo, porque é muito frustrante você pegar as economias de uma vida. A gente tinha 7 anos juntando aquele dinheiro e do nada sumir, sabe? Você foi roubado, acabou e pronto. Isso, gente, chega, né? Pra esse vídeo também não ficar tão longo. E eu quero que todo mundo assista até o final, tá? Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fui! Tchau!